Depois, Buddha-Vairocana. Buddha-Vairocana vem no período de férias. Então agora, em breve vai entrar o Buddha-Vairocana. Buddha-Vairocana, ele corresponde à sabedoria da fluidez. A gente vai colocar assim na escola, né? Fluidez. Por quê? Porque corresponde à sabedoria da natureza primordial, natureza livre da mente. A natureza livre da mente pode fazer surgir as coisas de diferentes modos, né? Então o programa da escola para as férias é um programa livre. Ele vai acompanhar a fluidez das coisas. Ele não está propriamente com uma estrutura do que deveria ser feito. A gente acompanha as crianças no parque, vai fazendo várias coisas mais, como férias mesmo, né? Que são coisas que correspondem a uma fluidez de acordo com diferentes cenários que vão brotando na imaginação das crianças. Eles também saem para passeios, fazem outras coisas. Então esse é o Buddha-Vairocana. Uma liberdade, ou seja, eu não preciso ficar encaixotado, estruturado em alguma coisa. Eu posso surgir de um jeito, depois de outro jeito. As brincadeiras, todas elas, a arte toda opera dentro disso, né? Dessa noção do Buddha-Vairocana. A liberdade da constituição, da criação dos cenários da vida, dos personagens, das coisas. Aí termina. Aí fecha, né? Porque aí vem março de novo, começa outras crianças, outros professores, outros pais, né? Alguns os mesmos, outros diferentes, né? Aí é tudo novo, aí é acolhimento, aí tem todo esse ritmo. Agora, dentro do SEB, quanto uma estrutura, aí tem muitas diferentes etapas nessa estrutura de uma escola aberta de alunos livres. Muitas diferentes estruturas. E dentro da nossa escola tem também os pais. Os pais, eles têm reuniões quinzenais. Cada 15 dias, encontro com os professores. Tem reuniões. Isso não quer dizer que muitos vêm, mas sempre tem pais que vêm. E essas reuniões vão indo. A gente espera, eu estou com esse projeto que eu não consegui ainda, porque a gente não tem gestores para fazer tudo. Agora eu me dei conta que o ponto é gestando. Eu estou realmente pensando como que eu vou impulsionar isso. Eu acho que nós vamos criar um programa de formação de gestores. Eu estou com essa ideia. Eu acho que isso vai ser a partir do final de janeiro. Eu vou criar para o ano de 2012. Nós precisamos de gestores. Gestores que entendam isso, consigam ir fazendo isso funcionar nos vários lugares. Por exemplo, um dos pontos que a gente está precisando é agora. Nós já temos esse método, nós já usamos, isso funciona, só que a gente não tem jeito suficiente para fazer tudo. Então, por exemplo, juntar os pais, porque muitos pais são carentes. Então, a nossa escola é gratuita. Mas a gente está livre para mendigar. Então, a gente mendiga para os pais, mendiga para todo mundo. Como mendiga para vocês também. Na verdade, essa é uma conversa longa. Não, mas eu vou já nisso, você falando entre parênteses, se alguém quiser destinar parte do seu imposto de renda, não é da renda bruta, o imposto de renda, em vez de mandar para Brasília, mandar para Viamão, tem um método. Na verdade é um vírus no programa da não é um bug no programa da Receita. É que é assim mesmo. Se vocês, por exemplo, vão pagar imposto de renda, vocês podem destinar uma parte, até 6%, para a Covidica, que é o fundo da criança e do adolescente do município de Viamão, no caso. Aí depende da cidade, tem um nome um pouco diferente. Lá isso. Todas as cidades têm isso. Aí vocês podem mandar para lá, com a destinação, né, para nós. Aí vocês nos avisam, nós mandamos um recibo para vocês, carimbado do Covidica, vale para o imposto de renda. Então, traz o imposto de renda, pronto. Aí o recurso, em vez de ir para alimentar as crianças de Brasília, vai para alimentar as crianças de Viamão. É simples. É só isso. Vocês recebem tudo carimbado direitinho, vale imposto de renda. Já está na hora de passar a tigela, porque está no final do ano. E agora? Aí o Josué, vocês falam com o Josué, ele resolve isso, ele explica o detalhe. Mas tem
No nosso site tem um clique aqui para contribuir para a escola, clique aqui. Pronto. A conta bancária de você faz. Clique aqui. É só imposto de renda. Aí vocês recebem o recibo, mas tem que mandar um e-mail para nós, aí a gente identifica aquele depósito lá, o Covidica. A gente tem uma pessoa dentro do grupo que faz parte do Covidica aqui, então traz os recibos, a gente manda pelo correio, tudo direitinho. Simples. Simples e fácil. Mate de fome as crianças de Brasília. Então, esse é um processo, né? Mas falta gestores. Então, como que a gente tinha imaginado isso? A gente tem a reunião com os pais, tem pais desempregados, pais com variados tipos de dificuldades. Então a gente imaginou fazer um método, ou seja, sentem com eles em roda e raciocina isso. Aí, esse grupo pode pensar como ajudar eles a se posicionarem, encontrarem empregos, a melhorar. Ou a gente também pode investir neles na melhoria profissional deles, para que eles desenvolvam capacidades. Então isso já é um método de ação no mundo, que é um método de dar nascimento a coisas melhores através de um círculo. É o processo pelo qual nós estamos ajudando a comunidade de Jardim Castelo, que agora continua tendo muitos avanços, né? Nós temos agora a reconstrução das casas deles. A gente não investiu nada lá, só ajudou eles a se organizarem. Aí aqui vai funcionar, de organizar em grupo. Então essa forma, essa habilidade de trabalhar desse modo é muito útil. Nós podemos fazer projetos também e captar recursos para trabalhar desse modo, assim, organizar as comunidades e tudo funcionar. Isso é muito possível. Nós só estamos com dificuldade de gestores para fazer essas coisas funcionarem. Então, a nossa ideia, por exemplo, a escola não se limita aos filhos, se estende aos pais. Os pais são alunos, mas são alunos mesmo. A gente quer ajudar o método de dar certo na vida, fazer tudo funcionar, em grupo. Os pais nos interessam. Então, nós temos interesse nos pais, nos filhos, nos professores, na comunidade. A coisa fica divertida. Tudo isso viável, economicamente girando. Baseado nisso também. A economia da escola funciona assim. Por quê? Muitas pessoas de diferentes lugares, elas geram sabedoria de Ratanazambhava. Elas se alegram que elas podem ajudar que crianças possam passar por isso. Então a gente olha desse modo, em vez de a gente imaginar que as crianças têm que ser sustentadas pelos pais, porque os pais muitas vezes não podem. Eles já fizeram uma boa contribuição botar aquelas crianças no mundo, né? Eles são bodhisattvas, eles são crianças que estão, assim, podem oscilar até no corpo, mas daqui a um tempo eles vão estar grandes. A gente cuida deles, ajuda eles a avançar, daqui a pouco eles estão estruturados com o olho brilhando e avançando. É como se fossem bodhisattvas do outro tempo. Nós estamos criando os facilitadores de outro tempo, que vão andar no mundo e vão funcionar. Isso não é muito fácil. Mas, por exemplo, a gente, em 4 anos, nós não avançamos muito. Mas pega uma criança de 4 aos 8, ele está com uma outra mente, completamente diferente. Então nós podemos rapidamente fazer essas coisas funcionarem assim. Aí o que aconteceu conosco? Aconteceu que agora a prefeitura nos doou uma área, já faz um tempo, alguns meses, nos ofereceu uma área para a gente montar a escola do Jardim Castelo, que é dessa comunidade de 1.400 pessoas. E por um processo associado aos 5 Budas e muita fé nos Budas, né? Esquecendo disso, né? A gente aceitou. A prefeitura nos ofereceu a área, mas não ofereceu recursos para a construção da escola, nem recursos para pagar professor. Esse negócio fechado, aceitamos. E aí eles, em vez de nos dar a área, eles nos emprestaram a área. A gente ficou feliz, assim, porque em 20 anos a gente devolve para eles. Depois que está tudo construído, funcionando disso. Então essa é a negociação. Negócio fechado. Valeu. Então, agora nós estamos com isso. Né? A gente tem que construir a escola.
nós estamos treinando os professores que a gente quer que sejam professores da própria comunidade. A gente não quer colonizar a comunidade, porque não vai funcionar. A gente quer ajudar as pessoas dali a crescer. Então nós estamos treinando eles para isso. Nós vamos usar o mesmo método nosso. Agora aconteceu que aquilo começa a ter méritos, começa a brilhar, né? Aí Brasília vê. Esse é um ponto muito importante, o ponto dos méritos. Né? A gente começa a fazer as coisas direitas, as pessoas de qualquer âmbito querem se associar, querem ajudar. Então agora surgiu um deputado, eu não vou mencionar o nome, que incluiu na verba dele a construção da escola. A escola vai ser. Mas não, nenhum acordo, nenhuma conversa por baixo, nada. Assim, as autoridades estão fazendo a parte deles, nós fazemos a nossa parte, nós não vamos mexer em nada. Se a prefeitura quer ajudar, naturalmente, nós vamos permitir. Se os deputados querem ajudar, podem ajudar. Senadores, não sei. Vê como é que é, né? O que é esse problema? Né? Isso é uma situação assim, né? A gente pode ser mal visto. Por isso. Mas a gente aceitou. Né? Aceitou. Ele não pediu contrapartida? Nenhuma negociação. Nada. Nenhuma placa, nada. E nós não vamos fazer campanha de nada. Não vamos divulgar nada. Mas isso para ele ainda assim é bom. Ele vai estar na inauguração, mas junto com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, todo mundo. Isso é normal, isso é a vida deles. Está certo, entende? Então, por exemplo, para o nosso processo, a gente desenvolve relações apropriadas, pertence ao método. Relações apropriadas conosco, com as outras pessoas, com as autoridades, incluindo o mundo político, com a natureza. Não necessariamente nessa ordem. É isso. Então a gente tem que olhar isso. Aí quando a gente olha para as autoridades, isso é vantajoso, etc. Esse é um ponto interessante. Então, esse método ele funciona, pessoal. Funciona. Aí nós obtivemos a doação. Agora nós estamos raciocinando como que nós vamos fazer para pagar os professores. Mas a coisa já está mais encaminhada. Isso não é um grande problema. A gente acredita. A gente vai andar. Nesse ponto, naturalmente, os facilitadores da escola foram até o SEB e pediram, por favor, façam uma campanha para nós, para a gente gerar os recursos. Eu disse, não, nós vamos fazer assim. Primeiro vocês pensem como que podem fazer para gerar os recursos. Porque nós precisamos treinar eles. Eles têm que ter a motivação, nós estamos botando eles na frente para fazer a coisa. Né? Eles têm que ter a percepção da facilidade e dificuldade. Aí nós vamos ajudar eles dentro das ideias que botarem para eles. Porque eles têm que se empoderar do processo, né? Todo. Então nós vamos treinando isso. Aí para nós é uma alegria. O Buda Rata Mazambal, a gente vai ajudando aquilo, vai brotando. Mas falta gestores. Ou seja, ainda que tenha essa habilidade, falta gente que possa fazer isso e ocupar essa coisa, fazer funcionar. Então todo o processo dentro do SEB, ele vai se encaminhando numa direção desse tipo. Né? Vai convergindo no Instituto Caminho do Meio, para a ação da Armata. E vai... A escola também vai girando esses meninos e meninas. Vai demorar um tempo, mas a gente tem um horizonte em que mais adiante eles também podem ser agentes sociais dessa forma e aquilo tudo vai girar, o caminho vai estar tudo aberto para eles. Eles vão saber como funciona. Junto com isso, paralelamente, tem, como eu falei, né, o método depende de uma estrutura também que vai se criando. Aí tem os SEBs rurais que vão surgindo, onde a gente pode viver de uma forma diferente, com uma arquitetura diferente, com uma fração do que a gente gasta para viver numa cidade. A gente pode fazer essas coisas funcionarem. Por exemplo, o Henrique, meu pequenininho, que já não é tão pequenininho, né? Ele
Agora fez 5. Mas ele vai para a escola sozinho, e volta para a escola sozinho. Ele pensa, pô, mas isso não dá. Ele não só vai sozinho, como ele foge. Aí quando tem uma cerca alta, ele escala a tela, pula do outro lado. Ele tem que ter a independência. Ele vai para a escola numa boa, assim. Ele está lá. Aí tem a irmãzinha que vai fazer 3, de vez em quando ele sai com ela de mão. Foge para a escola. Então ela qualquer dia também está pulando o portão. Mas aí como é que é? Todo mundo é pai, mãe, todo mundo bota um olho assim. É muito bom. A comunidade é muito boa. Eles não fogem da escola. Não. Fogem para a escola. Aí quando a gente sai da escola, vai para casa, eles têm que passar dentro do SEB. Eles correm para dentro da cozinha do SEB para roubar bolachas. Chamam lá dentro e vão para casa com as bolachas na mão. Eles gostam daquele ambiente. E quando podem, vão para a pracinha. Tem uma pracinha grande, está no centro, do lado do templo, onde tem todo tipo de coisa para eles brincarem. Então as crianças que estão entrando e saindo da escola sempre passam na pracinha. Aquilo é divertido para eles. Eles vão gerando um sentido de comunidade, né? A mente deles, em pouco tempo, ela está operando dentro disso já. É tudo pelas costas. Dizer assim, hoje vou falar sobre comunidades. Pois é, as comunidades podem ser assim, nada disso. É uma coisa que vem vindo, né? Então, em pouco tempo, eles vão adquirindo essa visão. A gente pode fazer muitas coisas, muitas coisas. A gente precisa ter gestores. Aí tem a ideia do college também. Essa é outra ideia ainda, né? A gente está trabalhando. Eu vou olhando de vez em quando para esse lado, não tem uma coisa secreta. Então, o college é uma coisa muito interessante, assim, que é a gente pegar os jovens na fase que eles estão terminando o ciclo fundamental e vão entrar na universidade. Então, esse é um momento em que eles também estão receptivos para olhar para o mundo, né? Então, o college é como se fosse um programa de imersão 3 meses, onde a pessoa pode ser língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, e vai conviver com outros jovens num ambiente de imersão, naquela língua, né? Então, por exemplo, eles podem, em 3 meses, melhorar muito o inglês, melhorar o espanhol, ou, enfim, melhorar o português, dependendo, né? Aí pode vir jovens de outros lugares, é um programa internacional, eles vêm. Crianças de diferentes países. Eu já acho assim, tipo, podia convidar jovens budistas de outros países, né? Isso ficava bonito, assim, né? Super bonito. Mas também não precisa limitar os jovens budistas. Mas a gente poderia ter uma certa percentagem de jovens budistas. Porque é bom eles se encontrarem também, se verem, né? Vindo de diferentes contextos, vendo como que aquilo repercute na vida deles, né? Então isso é interessante, assim. A gente cria um programa que é parecido com uma formação de visão de mundo, né? Eles vão aprender ecologia, vão aprender diferentes tipos de cultura, vão aprender sustentabilidade, tecnologias variadas. Eles vão estar num ambiente que já opera com essas coisas. Aí a gente vai gerar um outro tipo de visão, de economia, de tecnologia, etc., arquitetura. Aquilo é muito... Eles são num período que eles podem olhar com um olho assim, né? A minha ideia é que a gente gere essa estrutura, que a cada 3 meses tem um outro grupo. 2 vezes em língua portuguesa, 1 vez em inglês, 1 vez em espanhol. Aí nós precisamos ter um corpo de professores de imersão, aí tem que ter uma comunidade ao redor que esteja vivendo aquilo. E a minha ideia é que a gente tenha uma área que a gente possa fazer como incubadora de iniciativas sociais. Ou seja, eles trabalham aquilo, de repente eles têm ideias. A gente ajuda eles. Tem tomada elétrica, tem mesa, tem computador, tem as estruturas, tem local, centro para design, tem pessoas que podem ajudar no design, na elaboração de páginas, trabalhos variados, tem contatos com pessoas, e tem um pouco de investimento que a gente pode ajudar eles a
fazer iniciativas sociais em várias áreas. Então, eu acho que seria bem interessante, porque de repente eles, através desse processo de inserção no mundo, eles começam a fazer uma outra coisa. E eles podem ser muito criativos. Eles podem ter ideias que a gente realmente nem suspeita que poderia ser. Né? Mas a gente apoia eles nessas coisas. Isso significaria que a gente ajuda essa passagem, né, de expansão de visão e criação de um programa. Então, no final dos 3 meses, eles também podem fazer uma espécie de trabalho de conclusão. Esse trabalho de conclusão pode gerar uma ideia de um programa de ação. Esse programa de ação, eventualmente, a gente ajuda eles a elaborar. Aí fica divertido, né? Aí viver começa a ficar divertido. Começa a ficar interessante. Como a gente tem consultores que entendem os projetos, os processos, captação de recursos e tudo, a gente ajuda eles nessa área e oferece apoio, de fato, assim, para essas coisas acontecerem. Então, agora nós tivemos um oferecimento de uma área grande para isso. Então, a gente não sabe ainda se... Claro, tudo está em processo, né? Mas é o problema da gestão. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Assim. Na verdade, tem que fazer, né? Mas é assim. E falta gente. Eu preciso deslocar gente para lá, botar lá, para começar a fazer aquilo. Mas como é que eu vou deslocar gente? Não tem como. Não tem tanta gente assim que a gente possa ficar deslocando e fazendo. Então nós precisamos aproveitar os atuais que têm experiência para gerar um programa de geração de gestores. Depois, como parte do programa de conclusão da formação, eles vão fazer pilotos aqui e ali, e a gente vai gerando esse processo. Por quê? Porque essas avenidas estão todas abertas. As experiências básicas de viabilidade estão concluídas, estão funcionando. Nós precisamos só mover. Eu acho que eu vou aproveitar o final do retiro de janeiro e os 3 dias finais para trabalhar um pouco nisso, assim, em grupo. Nós estamos no meio desse processo. Aí a escola não é uma escola, ela é alguma coisa no meio desse processo todo. As várias partes se encaixam dentro disso. E aí, enquanto a gente vai trabalhando assim com sabedorias, a gente vai vendo as nossas dificuldades, né? Olhando tudo isso, vai ultrapassando, vai praticando chamata, vai olhando os programas de 21 itens. E aquilo tudo vai fazendo sentido. Nós somos mais capazes de dirigir nossa mente, de posicionar nossa energia, definir as paisagens, fazer contato com as mandalas. E que vai trabalhando nessa direção de ultrapassar o foco da identidade, reconhecer a liberdade natural, da própria intenção do cotidiano. É como se fosse um programa para yogis do cotidiano. Quando geral, os yogis andam da floresta, né? Floresta, sim, nós estamos numa situação difícil agora. Nós somos yogis do cotidiano, yogis da selva como ela está, assim, yogis da nossa vida. Naquele tempo, as florestas eram a vida. Agora, nós estamos nesse tempo interessante, assim, onde nós somos praticantes Mahayana, temos vidas no mundo, e a vida no mundo é o nosso local de prática. Se a gente for depender hoje dos monges como praticantes budistas, nós estamos numa situação difícil. Não tem muitos. São poucos. Além do mais, por mais que eles rezem, não dão conta do que está acontecendo conosco. Nós vamos precisar fazer a nossa parte. Então a gente vai fazendo a nossa parte, nós vamos avançando e vamos ajudando os outros seres. Nós somos yogis da vida cotidiana. E pode ser muito divertido isso. Então é isso. Eu tenho 5 Jnana-Budas, tudo resolvido. Não esqueça do imposto de renda.